Boa noite a todos. Vamos finalizando a última palestra de terça, né? Então, vamos aos recadinhos. Nós temos o atendimento fraterno, para quem necessitar, para quem precisa também aprender como fazer o evangelho no lar. Nós temos o pessoal lá na frente que ajuda. Temos o atendimento aqui das meninas, quando precisa conversar, né, e fazer os encaminhamentos, podem ir lá na frente, auxiliam, marcam um dia certinho, conversam com vocês. Nós temos as lives que acontecem de terça-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à tarde e domingo de manhã. Nós temos a nossa casa, aquela de doações, então, roupas, calçados, alimentos que o pessoal não utiliza mais, nós usamos aqui na nossa casa e reverte tudo em dinheiro para pagar as nossas contas, porque a nossa casa é uma casa de caridade e é o sustento que a gente tem. Nós temos os cursos, finalizando agora o ano, né? No começo do ano nós vamos ter os cursos, aí o pessoal pode se inscrever e já começar a fazer. Tem muita gente que resiste aos cursos, mas o conhecimento ele é muito importante porque ajuda a descobrir o que é o espiritismo e principalmente o que é mediunidade, que para alguns é muita curiosidade e também é ainda um tabu. Então, a partir dos cursos a gente começa a ter esse conhecimento. Aqui nós temos os tratamentos, a partir do momento que você entra na casa, você já está sendo tratado, mas aqui nesta sala, no salão que a gente fala, né? É o primeiro tratamento, que é a palestra, então você já está recebendo o que é necessário e já vai fazendo uma reflexão do seu comportamento, do que você tem que mudar da sua vida. E depois da segunda etapa do tratamento é lá na salinha da Madre Teresa, quando vai receber o passe, a aguinha fluidificada com o tratamento necessário. Inclusive o pessoal da live já deixa a aguinha preparada aí também, para receber os fluidos necessários do tratamento. O que mais, Manu? Nossa casa vai estar em recesso, né? O último dia vai ser no domingo, depois vai ficar um tempinho e volta só na semana do dia 19 de janeiro. Tá? A gente vai ter esse tempinho aí, que a gente também vai fazer uma reciclagem que a gente tem que fazer, né? Sobre os cursos, sobre a mudança na casa, o horário certinho de cada curso. Então, tudo isso a gente tem que se preparar nesse período. Então, tem esse tempinho que a gente tem que fazer aí também. E nesse período a gente pede para o pessoal não esquecer do evangelho no lar, não esquecer de se cuidar, de estar sempre lendo o evangelho, de estar fazendo as orações, pensando sempre positivo, né? Isso é muito importante. E cuidando de si mesmo. Mais alguma coisa? Então, vamos preparando os nossos pensamentos aí, fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus, agradecendo a toda essa equipe pela oportunidade, pelo carinho, pela sustentação, por mais essa oportunidade que estamos aqui com chuva e tudo. E vamos pedindo ao Pai que nos devolva muito amor, muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia, que aqueça os nossos corações com serenidade, força, fé, principalmente ilumine a nossa mente com amor, com paz, resiliência, muita compreensão, muito perdão. Que assim seja, graças a Deus, e assim vamos iniciando a nossa palestra de hoje. O tema é Comer e Beber, número 34 do livrinho Caminho, Verdade e Vida, que é esse livrinho aqui. Então, nós estamos na questão 34. E como sempre, toda parte desses livrinhos, ele tem uma parte bíblica dentro de pouquinho. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Então a palavra de Jesus está em Lucas, capítulo 13, versículo 26. A gente encontra essa parte na Bíblia, tá? E explica o seguinte. Jesus, nas suas caminhadas, ele sempre pregava
e ele pregava a todos, sem distinção, sem diferença de classe social, de roupa ou de casas. Ele passava e ia pregando a todos, sem distinção. E Jesus, ele da forma mais simples, parábolas, com palavras doces, ele ia explicando a todos. E Jesus, ele colocava bem claro que somente entrarão no reino dos céus pela porta estreita. E essa porta estreita é somente aqueles que fossem puros de coração, aqueles que realmente estivessem aprendendo que a verdade, a bondade e a caridade tem que estar na frente de tudo. E Jesus deixava bem claro isso. A porta estreita está aí, mas somente aqueles que estão preparados para essa mudança conseguirão entrar nessa porta. Nem todos estarão aptos, porque nem todos querem mudar, nem todos querem fazer a reforma íntima. E Jesus deixa bem claro, a porta estreita está, mas nem todos estarão aptos a entrar, porque nem todos querem mudar. É difícil mudar, as pessoas resistem, né? As pessoas se sentem mais resistentes, elas acham que não precisa mudar do jeito que está. Eu sou assim, todo mundo tem que me aceitar. Nem todo mundo é obrigado a aceitar a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Nós que temos que perceber os nossos erros, os nossos vícios e mudarmos. E Jesus já falava isso. Para entrar no reino dos céus, tem que passar pela porta estreita. E a porta estreita é essa mudança. É essa reforma íntima. E ele já falava isso. E todos nós estamos aí, aprendendo esses ensinamentos de Jesus, que é o perdão, a caridade, a humildade. Nós estamos há mais de 2000 anos aprendendo e ainda é difícil. Por que é difícil? Porque nós ainda trazemos uma série de, vamos dizer, coisas guardadas dentro da gente de várias encarnações que nós não queremos mudar. Então, é difícil mudar isso. Tem que mudar aos poucos, e aí, para mudar, você tem que fazer uma reflexão de que você não está certo. E você aceitar que não está certo, é errado. Então, exige uma mudança muito grande, uma compreensão, uma tolerância muito grande da gente. E todos nós estamos dia a dia fazendo essa reflexão. Quando a gente faz a nossa oração, quando a gente deita no travesseiro, quando a gente conversa com Deus, e a gente percebe que nós temos, sim, muitos defeitos, que os outros também têm, mas que os defeitos dos outros são sempre maiores que os nossos. São sempre mais difíceis que os nossos. Porque os nossos a gente coloca lá embaixo, pequenininho, que a gente pode mudar, né? Agora, dos outros são sempre grandes, são sempre difíceis. Boa noite. São sempre mais complexos. Os nossos não são fáceis. São pequenos, a gente muda rápido. Engano nosso. Os nossos são maiores. Quando a gente olha do outro, a gente coloca os nossos olhos como se fossem muito grandes. E os nossos problemas muito pequenos. É aí que a gente tem que mudar. É a forma da gente enxergar as coisas. É o que coloca no Evangelho. É a trave no nosso olho. A gente enxerga muito grande o defeito do outro e o nosso a gente enxerga muito pequeno. Sendo que é o inverso. Não é fácil também falar de Jesus no momento que nós estamos vivendo, que é um mundo conturbado, um mundo cheio de guerras, de dificuldades, de diferenças, que as pessoas brigam por tudo, principalmente nessa época que você passa, aí na rua o pessoal já está nervoso, nem chegou aí no Natal, o pessoal já está nervoso, por qualquer coisa. Infelizmente, a gente esquece que Natal não é isso. Que Natal não é a roupa mais cara, que não é a comida mais cara, nem a mesa mais farta, que não é o melhor presente, que não é a casa lotada. Porque Jesus, na época dele, ele estava vestido de uma forma simples, das pessoas mais simples e que não tinham nada. E mesmo assim, ele estava pregando a todos. E a gente fala do Natal como se fosse uma coisa assim que você tem que fazer o melhor de tudo. O Natal tem que estar aqui dentro.
tem que ser a melhor ideia, tem que ser o amor nosso transparecer. Jesus não vai nos julgar pela roupa, não vai nos julgar pela comida, não vai nos julgar pela casa cheia. Ele vai nos julgar pela esperança que nós temos, pela bondade que nós fazemos, por tudo que nós transmitimos aos outros e pela simplicidade do nosso coração. Isso sim vai mudar, mas não pelas outras coisas. Então, para que tanta correria? Para que tanto nervoso? Para que mostrar para tanta gente? Se você tem que mostrar para uma única pessoa que você se melhorou. Para que tanta correria? Aí eu tenho que mostrar para todo mundo. Natal é união, é família, é amor, é perdão. Não quero fazer de uma coisa mais simples, que é estar juntos. Que é todo mundo se abraçar naquele alento, naquela simplicidade, naquele amor, naquele sorriso que a gente não vê mais. Mesmo faltando um ente querido, a gente lembrar dele com aquele maior amor. Isso é o mais importante. É exatamente isso aqui. Comer e beber. Mas não comer em excesso que a gente vê. A gente falar sobre o pão da vida, que é a parte espiritual. É o amor, é a compreensão, é o estar junto, é o respeito mútuo, é a gente perceber que nós somos melhores, que nós podemos muito mais, que nós somos caridosos, que nós estamos descobrindo dia a dia a felicidade dentro do nosso coração. E o beber, que a gente fala aqui, não é a bebida, mas é descobrir que dentro da água, a água a gente encontra a limpeza, a água a gente encontra o movimento, a água a gente encontra a vida, a água a gente encontra o cristão, a água a gente encontra a beleza, a água a gente encontra a essência de tudo no planeta. Então, quando a gente fala comer e beber, nós estamos falando do pão da vida e nós estamos falando da água que movimenta tudo, da água que traz a beleza, da água que traz a vida do planeta Terra. Nós estamos falando exatamente disso. E Jesus já falava também. Não o excesso que nós estamos olhando hoje em dia. O pessoal se preocupa com quanto comprou, o que comprou, o mais caro, o melhor, ou encher a casa do homem. Você pode ter tudo dentro da sua casa e viver num vazio completo, numa solidão que não vai encher seu coração. E de repente você está numa casa que não tem nada além de um arroz e feijão e você está completo de felicidade. Porque ali tem tudo o que você precisa. Então não é a quantidade, mas a qualidade que tem aí. Não é o excesso de pessoas, mas aquelas pessoas que estão ali são as pessoas necessárias para você. Não é a quantidade de presentes, mas é o sorriso e o abraço que está ali. Não é a quantidade de comida, bebida, mas é você olhar aquela mesa e ver que realmente tem felicidade, tem amor, tem alegria, tem perdão, tem união. E isso é o mais importante. Isso é que toca os corações. Não há melhor festa, mas a festa que há dentro de você, que alegra os corações de cada um e faz com que você se sinta vivo, presente, que você sinta que Jesus está próximo de você em qualquer momento, que o Natal já está dentro de você dia a dia. Não é só naquele dia que a gente tem a convenção do dia 25 de dezembro, mas está todo dia, porque você sabe que Ele está presente, trazendo o seu amor, a sua paciência, o seu carinho e te dando todo o amor necessário.
É isso que nós precisamos. Nesse mundo tumultuado, de tantas pessoas ainda perdidas, procurando uma razão para viver, procurando uma essência para saber por que a vida vale tanto, e nós estamos aprendendo aqui. Esse valor é um valor espiritual. Não é o presente, não é o local, é um valor espiritual. Cada um tem que escolher o seu. Sua fé, o que te toca profundamente, o que te faz alegre, o que te traz sorriso, o que te traz paz. Isso é o mais importante. Nessa jornada de aperfeiçoamento que nós estamos vivendo, quantas coisas nós já passamos, quantas essências, quantas vidas, para chegarmos hoje e aprendermos isso pouquinho. Quantas encarnações, quanto nós já mudamos, e quanto ainda temos que mudar, porque o nosso planeta está em transformação, e cada vez ele vai melhorar mais, e nós vamos acompanhando essa transformação. Para isso nós temos que estudar, para isso nós temos que conhecer quem nós somos, para isso nós temos que conhecer as outras pessoas, e saber que nós erramos, o outro também erra, que nós queremos perdão, o outro também quer, que nós deslizamos, o outro também desliza, que nós temos dificuldades, o outro também tem, que nós temos doenças, o outro também tem, que nós temos momentos de irritação e o outro também tem. E quando a gente fala mal do outro, nós também estamos falando mal de nós mesmos, porque nós estamos com o direito do outro falar da gente também. Então são essas mudanças que nós temos que fazer. Isso é mais importante. E não é só no final do ano. É o mais difícil. Deve estar lá no seu travesseiro e falar, puxa vida, eu tenho que mudar bastante. Tem. É fácil? Não. Nossa. E a nossa vida é assim. Cada dia um pouquinho. Cada dia um aperfeiçoamento. Cada dia uma melhor. Mas isso traz a felicidade para a gente. É a verdade. A gente reclama às vezes de uma doença, mas a doença é para preocupar a gente. Para você ver que você não está fazendo tudo certinho. Que você precisa olhar para você às vezes. Às vezes você está olhando demais para o outro e não está olhando para você. Então, às vezes você tem que parar um pouquinho e olhar para você. O que está acontecendo? Você está tendo tempo para você? Você está parando para conversar com você mesmo? E se perguntar se você está bem? Se você está feliz? Se você está fazendo tudo o que você precisa para você estar feliz? Se o seu coração está tranquilo e está em prantos, a gente tem que experimentar. É uma reflexão nossa, é muito tempo. Se ele está dolorido, converse com Jesus. Peça a ele paz, tranquilidade. Se algo te machuca profundamente, peça paz, peça perdão. Peça perdão para você mesmo. Que quando nós não nos perdoamos, nós não conseguimos perdoar ninguém. Quando não nos amamos, não conseguimos amar ninguém. Então a gente tem que fazer toda essa parte. É necessário também que a gente entenda todas as nossas ações é uma forma da gente evoluir. Mas também, está bem claro lá no Evangelho, todos os aflitos serão consolados. E todos aqueles que acham que o peso no seu ombro é muito grande, Jesus está ajudando a carregar. Então você não está sozinho carregando todo esse peso. Jesus está carregando. Por isso, sempre você está acompanhando. Resumindo todas as palestras, a gente está pegando um pouquinho de cada coisa e colocando tudo aqui, dentro desse tema. Outra coisa, nós temos grandes esperanças aí de que nós vamos olhar para o outro
de sentir que o outro gosta muito. Ela sente. Mas não do jeito que a gente imagina. O seu amor não é igual ao do outro. Porque você acha que o seu amor é muito grande e o do outro é pequeno. E sempre você vai achar que tudo que é seu é maior do que o outro. Só que cada um ama de um jeito. Alguns amam achando que dando coisas materiais já é amor. Outros acham que é falando. Outros acham que é abraçando. Outros acham que é estando do lado. Cada um tem sua forma de mostrar. Outros acham que é escrevendo. Mas todos amam de formas diferentes. Mas não estão deixando de amar. Estão amando. Estão demonstrando o seu carinho. Isso é o mais importante. Demonstrar o carinho. Estar junto. E é o que mais nós necessitamos nesse momento. Neste momento de final de ano. Onde as pessoas ficam nervosas e deveriam ficar calmas, porque é um momento de calma. É um momento de união. Mas é quando as pessoas ficam mais nervosas. Ai, parece que nada dá certo, tudo eu tenho que sair correndo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Calma. Você não precisa de tudo isso para mostrar que há felicidade na sua família. Observa quem você tem do seu lado. Já é uma bênção tudo que você tem. Mas você quer sempre mais. Você quer sempre ver coisas magníficas. Observe as pequenas coisas. Elas são maravilhosas. Elas trazem toda a alegria que você necessita. A nossa grande esperança é que os ensinamentos de Jesus, eles estão aí. E eles chegam de pouquinho em pouquinho. É uma pessoa comentando, é outra exemplificando, é uma notícia na televisão, é um outro fazendo doação, é uma pessoa ajudando na rua, é o outro colaborando. Todos são gestos de Jesus. Né? Quando a gente vê um país em guerra, a gente fica triste. Mas quando a gente vê o pessoal ajudando, a gente fala, nossa, ainda tem pessoas boas. Ainda tem pessoas que o coração abre para ajudar o outro, que nem sabe quem é a pessoa, mas está ajudando. Então, dentro de tanta coisa ainda que acontece de ruim, porque nós ainda temos muita maldade dentro da gente, tem muita gente boa transmitindo todo o seu amor, sem conhecer o outro, fazendo orações, doando alimentos, ajudando, formando as barracas, acolhendo, ajudando de todas as formas. Isso é o mais importante. Sempre tem alguém que vai fazer alguma coisa boa para ser lembrado. Isso é nada, né? Que toca o nosso coração, que toca o nosso jeito de ser, que faz a gente lembrar que nós ainda somos bons. Somos carentes, mas somos bons. Temos dificuldades, mas somos bons. Temos um potencial de esperança, mas somos bons. E isso a gente tem que desenvolver e trazer à tona e mostrar para os outros que nós somos capazes. Capazes de ser o que o pessoal mostra na televisão. Ah, é só o Papai Noel, é só presente. Não. Criança, nós somos luz, nós somos fé, nós somos caminho, nós somos amor, nós somos a palavra. E nós somos o exemplo também. Quando nós transmitimos tudo que nós estamos aprendendo. Não importa o local, não importa qual pessoa. Também, Jesus convida a todos um banquete. O banquete de usufruir do amor, usufruir da paz, usufruir da luz, usufruir do pão da vida, usufruir da água, usufruir da essência de tudo que tem no planeta. Mas que é consciência, com amor, com serenidade, transmitindo o que você aprendeu para o outro, recolhendo o que tem de bom no outro para você, transmitindo para o próximo, doando do outro para você, doando o que você tiver para o outro.
Essa troca é muito importante. Não só troca material, mas troca de sentimento, troca de carinho, troca de energia. Isso faz com que as pessoas melhorem, com que as pessoas olhem a vida com muito mais beleza, com muito mais amor. Olhem com gratidão, agradeçam mais por tudo. Pelo vinho, pela saúde. Ah, mas eu tenho uma doença aqui. Mas essa doença não chega aos pés de algumas doenças que a gente tem por aí. Agradeça. Ah, mas eu não tenho a casa que eu quero. Agradeça por essa casa que você tem. Ah, mas eu não tenho a roupa que eu quero. Agradeça por essa roupa que você tem. Ah, mas eu não tenho emprego que eu queria. Agradeça por esse emprego, porque tem gente que não tem emprego. Agradeça pela comida que você tem no prato, que tem outros aí que tem que ficar pedindo. Agradeça aquilo que você tem. E já é muito, porque alguns cada que se tem. E mais importante, alguns não têm nem que abraço, nem com quem conversar, e muito menos uma família. Então, agradeçam pela família que vocês têm. Agradeçam por todos que estão ali do seu lado. Esses são os mais importantes. Esses têm que estar com vocês, sempre, né? E vocês também eles também. Não importa se é filho, se é neto, se é esposo, se é esposa, não importa. Eles são os mais importantes nesse momento. Falam isso. Como dizia também na época de Jesus, as parábolas são esses ensinamentos. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Falando de forma simples para que vocês possam entender que o mais importante é o verdadeiro amor, o amor puro. O amor que a gente não olha outras coisas, mas sim a essência. Sim, aquele calor humano. Né? Mais importante. E um detalhe. Nós sabemos que a vida ela passa muito rápido. Ah, mas a gente vive em torno de 100, algumas pessoas, às vezes um pouco mais. Para alguns sim, para outros não. A gente não sabe o tempo que Deus colocou para cada um. Certo? O nosso tempo é curto, passa muito rápido. Quando a gente percebe, já passou 5 anos, 10 anos, 20 anos, quando a gente olha, a nossa juventude também já foi. Então aproveite. Olhem para vocês com mais amor, olhem com mais carinho, olhem para os outros também com mais carinho. Observe que o tempo passa muito rápido. Aproveitem. Aproveitem esses momentos de alegria. Aproveitem os momentos para pedir perdão. Aproveitem esse momento para abraçar bastante. Eu sei que para alguns é difícil abraçar. Não é fácil. Abraçar não é fácil. Porque é troca de energia. Não é fácil abraçar, mas abrace. Não é fácil você conversar coisas que te doem, mas abra. Tente encontrar alguém que você consiga abrir seu coração e falar. Escute os outros também para que você perceba que não é só você que tem coisas que doem, que os outros também têm. Faça essa troca. Seja sincero e receba a sinceridade dela. Olhe a vida com mais amor, com mais carinho. Sinta que tudo, na verdade, mesmo diante das tristezas que a gente vê no planeta, há muita beleza. Deus criou tudo com muita beleza, com muito cuidado. Nós é que muitas vezes destruímos, mas tudo foi criado com muito amor. Então, busquem o amor em tudo. Busquem o carinho em tudo. Sejam felizes. E agora, nesse final de ano, aproveitem para descobrir quem vocês são. Mostrem seu amor, mostrem seu sorriso, mostrem sua alegria. Perdoem mais. Mas não perdoem porque é festa no final de ano. Perdoem porque vocês vão ficar livres. Porque vocês vão ficar com o coração leve.
porque vocês vão se sentir mais tranquilos, porque vocês vão se sentir mais amados. E deem valor a tudo que vocês têm, mesmo que sejam coisas pequenas. Vamos ver. É um prato de arroz e feijão, mas é ele que eu gosto. É um travesseiro, é antigo, mas é aquele que me acolhe. É uma cama simples, mas é ela que eu durmo todas as noites e descanso no corpo. É um livrinho antigo, mas é um livrinho que eu tenho oração e toda noite eu vou rezar. Não esqueça que nós temos que fazer a nossa parte. Não só ajudar o próximo, ajudar a nós mesmos, mas também fazer a nossa parte como cristão. Fazer as nossas orações, fazer o nosso evangelho, olhar para o outro com mais carinho. Isso é constante, não é só final de ano. Tá? E assim, nós vamos finalizando a nossa palestra aqui. Vamos seguir com Jesus hoje e sempre. Vamos aproveitar essas festas com esperança, amor e luz, oração, evangelho no nosso coração, olhando sempre para frente, para o alto, que é o mais importante. Não deixando a tristeza ganhar espaço no nosso coração nem na nossa mente de jeito nenhum. E vamos confiar, tudo será melhor, porque não somos bons. Nós temos condições de mostrar que nós somos muito melhores e que a vida tem muito para nos frente. Então, boas festas a todos. Que vocês não esqueçam das orações, não esqueçam de agradecer por tudo. Que vocês olhem para frente com muito mais amor, com muito mais carinho. Que vocês olhem para a família de vocês e falem, eu tenho todas as bênçãos que eu necessito. Família é essencial. Cada um tem a família que precisa. Ah, não é a melhor, mas é a que precisa. Então a gente tem que aprender a conviver com cada um. Tá certo? Então, se cuidem, rezem bastante, olhem para cima, olhem para frente, pensamentos positivos. Porque Deus está ao nosso lado, Jesus não desampara ninguém e nós somos felizes, porque já estamos aqui e já melhoramos um pouquinho. Da paz a todos, o nosso tema de hoje, comer bem. E agora, vamos finalizar, bom? Vamos fechando os nossos olhos. Vamos agradecer ao Pai, a Jesus, a toda essa equipe por mais essa oportunidade, por mais este carinho, por mais essa lembrança. Vamos envolvendo todo o nosso planeta, numa cor rosa e azul bem clarinho, envolvendo todos os governantes, todos os países em amor, em paz, tranquilidade e esperança. Vamos envolvendo os asilos, hospitais, orfanatos, com muito amor, saúde, tranquilidade. Vamos envolvendo todos os lares, com paz, resignação, muito amor. Vamos envolvendo todos os jovens, com muita paz, com muito amor, com muita esperança. Vamos envolvendo todas as casas de oração, com tranquilidade, força e fé. Vamos envolvendo também todos os nossos amigos, nossos inimigos, nossos familiares, em esperança, perdão, tranquilidade, amém. Vamos envolvendo esta casa com amor, com tranquilidade, força e fé. Vamos pedindo licença para vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, muito amor, muita saúde, tranquilidade, força e amém. E assim vamos vibrando também pela caixinha de vibração, muita esperança, muita paz, muita luz. E pela água do pessoal da live, colocando os fluidos necessários de amor, de paz, de saúde.
Que assim seja, graças a Deus, boas festas a todos.